Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tudo e Todos. Eu sou a Mônica e já comece dando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo seus comentários, ativando os sininhos, ajudando a crescer cada vez mais. E hoje eu vou falar sobre fobias em crianças. E coprofobia, o medo de defecar. Vamos lá? Entende-se por fobia, ansiedade e medos persistentes e exagerados, medos descabidos, incontroláveis, paralisantes. É o lado patológico do medo, acentuado, hiperdimensionado. Ter medo de tempestade é normal, mas aquele medo exagerado que já produz uma paralisia ao menor sinal de nuvens carregadas no céu, ou uma expressão totalmente desequilibrada diante da situação, afetando a qualidade de vida de quem passa por isso. Pode ser o início de uma fobia, que nesse caso precisa ser investigada clinicamente. A fobia é um assunto estudado dentro de muitas áreas da saúde e possui inúmeras definições. De acordo com a visão psicanalítica comportamental, médica, sendo na maioria dos casos vista como uma vertente do aspecto do transtorno ansioso. Apesar de saber que existe uma predisposição biológica para o medo e transtornos emocionais na maioria das vezes, a causa de uma fobia também está relacionado a uma experiência marcante, negativa, traumática, pela qual o indivíduo tenha passado em determinada situação, gravada em sua memória afetiva, ao se deparar com uma nova situação que, de fato ou de alguma forma, traga de volta a lembrança daquela vivida antes, todos os sintomas do medo vêm à tona, de forma agravante e intensa. A gravidade dos sintomas vai depender da estrutura psíquica de cada um e de que forma essa experiência do medo ficou marcada. Para aquele que passou por tal situação, o indivíduo poderá desenvolver ou não a fobia, dependendo de como tratou ou trabalhou psicologicamente a situação traumática vivenciada. As reações fóbicas mais comuns são fuga, a evitação ou a paralisia diante da situação. A tendência do fóbico será sempre evitar, a todo custo, o contato com o objeto fóbico, ou seja, aquilo que possa desencadear suas reações de medo. Ele reconhece que seu medo é exagerado, excessivo, mas não consegue controlá-lo. Os medos são muito comuns em crianças. Na maioria dos casos, são passageiros e evoluem de forma natural. Qualquer criança experimenta sua infância de forma leve, fato este que permitiu a pesquisadores estudiosos do assunto classificarem alguns tipos de medos infantis, comuns e transitórios, de acordo com a faixa etária a que estaria relacionados. Os medos comuns infantis incluem os barulhos altos, de estranhos no escuro, de algum tipo de animais, assim como o medo de ficar sozinho. Esses medos ocorrem dentro de um padrão leve, de normalidade e mudam de acordo com a idade da criança. Causas biológicas, ambientais e psicológicas envolvidas nas fobias, assim como uma linha tênue separa os medos comuns das fobias, também as causas para os transtornos e desequilíbrios. São muitas e podem ser bem diversas e multifatoriais. A fobia escolar, uma das mais comuns da infância, atinge geralmente crianças, onde evita seriamente o contato com a escola. E são crianças entre 6 e 10 anos, podendo ocorrer eventualmente em outras faixas etárias também. Caracteriza-se pelo medo de ir à escola, evitação extrema,
e sintomas físicos como dores de cabeça, estômago, vômitos, dores musculares, tontura e grande angústia ao separar-se das figuras parentais de apoio. Se há situações como bullying, ingresso na escola, mudança de escola, mudança de nível escolar pode reforçar ou desencadear tal transtorno. Um dos primeiros assuntos sobre fobia escolar foi publicado em 1964, demonstrando que o problema é caracterizado pela ansiedade de separação, ou seja, dificuldade que a criança tem em ficar longe dos pais e se adaptar a um novo espaço que não tenha presença familiar. De acordo com Costello e Angord, em 1995, a prevalência do transtorno de separação em crianças e adolescentes é de 3% a 5%, diminuindo a porcentagem de acordo com o aumento da idade. É necessário trabalhar com a criança que apresenta fobia escolar, através da terapia. A angústia de separação, além de outras possíveis causas, até o medo da escola desaparecer. Alguns psicoterapeutas afirmam que as fobias infantis apresentam como causa, além de predisposição genética, sentimento de angústia, sensação e medo do abandono e uma baixa autoestima. Outros estudos associam essa condição a um mau desenvolvimento do medo infantil. Quando uma situação de medo comum não foi bem conduzida pelos pais, ou ainda foi ao contrário, e erroneamente, reforçada por um comportamento de superproteção, no lugar de auxílio ao enfrentamento. Esse medo poderá evoluir para uma patologia. Assim também, por algum outro motivo, se o medo comum não trilhou seu curso de forma natural, desaparecendo com o tempo, ele poderá se transformar em uma fobia. Ainda existem situações de trauma extremos que ficam marcados na memória, podendo tornar-se situações de medo, pânico, transtorno ansioso e fóbico. Coprofobia, o medo de defecar. Já que falamos sobre todos os medos e todas as condições que uma criança pode vivenciar nesse período, agora a gente vai falar sobre o medo de defecar. Essa é uma fobia muito estranha, que pode acontecer ou acometer crianças bem pequenas, por volta de 3 anos, podendo até permanecer na adolescência. Porém, é mais raro ocorrer nessa fase. Vou falar sobre um estudo de caso. Emily, uma menina de 16 anos, morreu na Inglaterra em 2015 por ficar 8 semanas sem defecar. Segundo a família, a garota tinha distúrbio leve dentro do espectro autista e desenvolveu uma fobia por banheiro. Dessa forma, passava semanas com retenção de fezes e todo o seu intestino e metabolismo foram alterados, até que teve uma parada cardíaca. Algumas crianças podem se apresentar pouco à vontade na hora de ir ao banheiro, ou ainda reagir com medo, escondendo-se atrás de móveis e chorando cada vez que sente vontade de defecar. A coprofobia tanto pode iniciar através de um trauma, uma situação de constrangimento ou qualquer outro distúrbio psicológico, provocando por má alimentação ou alergia. A criança acaba sentindo dores fortes ao evacuar e desenvolve um hábito de retenção fecal. Esse ciclo vai se agravando até que possa se constituir em verdadeira fobia. Por isso, é bom a gente ficar sempre atento a qualquer tipo de situação que pode prejudicar as crianças em relação a medos, para que não vire mesmo uma fobia. Bom, eu fico por aqui e até o próximo artigo. Até mais!